Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Continuando a nossa jornada, hoje estamos no capítulo 17 do livro Conversando sobre Vida Plena. Se você achou útil esse conteúdo, você pode compartilhar, curtir, comentar, tá bom? O agente abortivo chamado passado. Nós estamos falando de vários agentes que abortam a vida plena. E hoje nós vamos falar sobre o passado. Confesso que escrever este livro tem sido um desafio maior do que eu poderia imaginar. Não apenas pela falta de tempo, mas principalmente pelos temas abordados que mexem muito comigo e são parte daquilo que ainda eu vivo. Comecei esse livro dizendo que, como Paulo, não julgo ter alcançado a vida plena, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ainda que eu não viva isso plenamente, é esse o meu alvo e vou persegui-lo enquanto estiver por aqui. Quando escrevo sobre esses agentes abortivos, eles se levantam mais fortes do que nunca na minha própria história. E eu posso tomar a decisão de me deixar morrer aos poucos por cada um deles, ou prosseguir, identificando-os e renunciando-os em minha própria vida. Por causa de Cristo, e em Cristo, eu prossigo, apesar de mim. No capítulo anterior, falamos sobre a falta de perdão e como ela pode destruir a sua vida. A maioria das pessoas que eu perdoei nunca me pediram perdão, nunca. E nem precisam. É perder vida esperar que todos os que nos fazem ou nos fizeram mal se arrependam e nos procurem para reconhecer os seus erros. Quem mais espera isso é, ironicamente, quem não tem esse hábito. Faz parte dessa vida aqui, saber dizer o que o outro tem que fazer e não fazer o que sabe que tem que ser feito. De verdade, todo mundo quer ser perdoado e se sente injustiçado por alguém. Mas a maioria também esquece que cometeu injustiças contra outros. Isso deveria gerar um empate, mas não gera. O que gera é justiça própria, que gera orgulho e, por fim, impede a ação de Deus na situação. Quer desgraçar a sua vida? Senta e espera angustiado todos aqueles que lhe fizeram mal virem até você chorando e pedindo perdão. Isso não vai acontecer e quem vai ficar no maior prejuízo é você. A forte tendência, além de tomar decisões baseadas em mágoas e feridas, é cometer os mesmos erros que você não perdoa. E assim o ciclo interminável da ferida se propaga com o seu fel, e aí já era vida plena. O que sobra é religiosidade oca ou mesmo a apostasia. Outra perda de tempo é viver do passado ou no passado. Eu tenho aprendido que se há algo que não se altera é o tempo. Exatamente esta hora em que estou escrevendo é uma hora inédita que nunca mais voltará, nunca mais poderei voltar para viver o dia 2 de setembro de 2020 às 16 horas. Virou história. Não posso descomer o almoço que comi, não posso desfazer os filhos que eu fiz, não posso desfalar o que falei, não posso alterar nada do que vivi até aqui. O que não pode ser alterado só resta ser aceito. As experiências difíceis que vivemos não se modificam. Mas podemos escolher aprender com elas ao invés de ficar remoendo-as dias, semanas, meses e anos. Existem pessoas que estão aprisionadas em um lugar, não saem de lá. Vivem reféns dos sentimentos que aquela situação lhes causou. Mesmo que aquela casa não exista mais, aquelas pessoas já tenham morrido ou mudado, quem vive no passado vive batendo na mesma tecla. Lamento informar, mas nada muda a realidade de alguém ter sido abusado, traído, abandonado, incompreendido. Ficar justificando suas ações por coisas que lhe aconteceram não faz sua vida avançar. O retrovisor é sempre menor do que o para-brisa, mas muitos preferem dirigir suas vidas só baseados na visão pequena do retrovisor. Normalmente eles dizem, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse dito aquilo? E se? E um monte de e se's perturbam a mente dia e noite. A única coisa que produz é frustração. Muitos anos atrás, fui visitar um pai que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. O fato ocorreu quando suas filhas pequenas pediram para ele ir comprar lanche à noite. As crianças estavam inconsoláveis e diziam, a culpa é nossa, e se não tivéssemos pedido para papai comprar lanche, ele não teria batido o carro. Certa vez, ajudei uma senhora que vivia insegura e com muito medo. Quando ela era pequena, estava com vários de seus irmãos na frente de uma mercearia e ela era a mais velha. Um deles atravessou a rua e foi atropelado e morreu. Sua mãe a culpou a vida inteira por isso. Ela já era mãe, mas vivia como uma criança assustada e culpada pela morte de seu irmão. Ela nunca saiu da cena que a traumatizou.
Foi um grande desafio livrar-se daquela falsa culpa, aceitar aquela perda, lamentar e seguir em frente. Precisamos entender de uma vez por todas que não podemos voltar atrás em nada que já aconteceu. Nossos erros, os erros dos outros contra nós, traumas, episódios, palavras. A vida não tem a tecla replay e nem tem como editarmos, tirarmos tudo de ruim e ficarmos só com o que nos trouxe alegria. Isso é utopia. Precisamos aprender a lidar com o nosso passado, pois ele é imutável. As decisões que tomamos, as respostas que demos, as oportunidades que desperdiçamos, os silêncios, tudo isso é um pacote que virou história. Quantas pessoas viveram tragédias terríveis, de incêndios a enchentes? Cada um de nós teve seus tsunamis que deixaram rastros de destruição. E agora, o que vamos fazer com isso? Ficar chorando, lamentando, justificando nossos fracassos no presente por causa do que passou? Eu não quero viver assim. Eu sei que Jesus pode redimir qualquer história. O meu passado não pode ser alterado, mas ele pode ser redimido pela cruz. Nela, na cruz, está o meu ponto de equilíbrio. Nela eu posso ser quem Deus deseja que eu seja, independentemente do meu passado, do que eu fiz ou do que fizeram comigo. Ela zera a minha conta com a única pessoa perfeita que tem poder para me condenar, mas escolhe me resgatar. Por que eu vou escolher abraçar o meu passado se eu posso escolher viver um presente e um futuro incrível com Jesus? Ainda que ninguém acredite que isso é possível, eu acredito. Ele me ama e isso é suficiente. Queria ter sido diferente com muitas pessoas e queria que muitas pessoas tivessem agido diferente comigo. E daí? Ficar querendo isso é algo improdutivo ao cubo. Posso ser diferente agora e posso criar expectativas sobre as pessoas, pois a única pessoa. Posso ser diferente agora e posso nem criar expectativas sobre as pessoas, pois a única pessoa de quem eu posso esperar o que promete é Cristo. Eu posso agir, reagir, pensar, sentir de forma totalmente nova agora. Eu posso encher meu coração de fé, esperança e amor e posso seguir construindo uma nova e bela história livre de culpas, de vergonhas, de acusações, de remorsos. Não estou dizendo que devemos negar o passado, mas podemos entregá-lo a Cristo. Uma vez eu fui curada com uma canção de Kleber Lucas que dizia assim: vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Se Cristo não for o suficiente para mim, nada mais será. E é para Ele que devo recorrer, Ele que me capacita a viver um presente e um futuro plenos. Não vou encontrar plenitude no que passou. Deus disse através do profeta Isaías que não devemos olhar para o que passou, que devemos olhar para o que está surgindo, para algo novo que Ele está fazendo. Enquanto ficarmos perdendo tempo olhando no retrovisor, não vamos perceber as maravilhas que Deus tem reservado para nossas vidas em nossa frente. Eu não tive muita coisa que necessitei na infância. Minha mãe falhou muito comigo. Nada pode mudar essa realidade. Nem mesmo se hoje ela dispensasse 24 horas do seu dia para mim, não mudaria o fato de que precisei dela na infância e ela não estava lá. Tem coisas que não cabem compensações e cobranças. Somente entender que passou e que isso não pode nos limitar quando realmente encontramos a cruz e entendemos o que ela nos oferece. Dentre as coisas que ela oferece estão o perdão dos nossos pecados e o perdão de quem pecou contra nós. Não tente solucionar o seu pecado e o dos outros sem a cruz. Você vai andar em círculos e cair de exaustão e estresse emocional. Peça a Deus para lhe mostrar o que você precisa deixar para trás. O que ocupa sua mente hoje, que deveria ficar no passado e não mais afetar e prejudicar você. Peça para Ele sondar o seu coração, pois Ele faz isso. Uma das orações que deveríamos fazer diariamente é essa, de Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sei que não é fácil para algumas pessoas virarem a página, mas é o mais inteligente a fazer. Se Cristo for realmente tudo o que você precisa, ninguém lhe deve mais nada e você não deve mais nada a ninguém, a não ser o amor. Viva Cristo e as aventuras dessa nova criação. O meu versículo predileto é Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olhe com esperança para o futuro. Tire os olhos do passado. Deixa Jesus redimir a sua história e escrever novos e abençoados capítulos. Perguntas para reflexão. 1. Você costuma viver no passado ou do passado?
Que resultados você está colhendo dessa atitude? 2. Algum episódio que você nunca esqueceu, que lembra com frequência e que usa para justificar seus resultados no presente? 3. Você costuma usar o e se isso, e se eu aquilo? Já que o passado não pode ser alterado, que sentimentos essas palavras produzem em você? 4. Você acredita que a cruz pode redimir a sua história e libertar você dos sentimentos que os acontecimentos do passado lhe causaram? Se é afirmativo, que tal tomar posse dessa verdade hoje e libertar-se do que passou? 5. Se Cristo não for suficiente para mim, nada e nem ninguém o será. Abraçar essa verdade elimina expectativas a respeito do que vivemos no passado e do que viveremos no futuro. Na prática, Cristo tem sido suficiente para você? 6. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Terminamos aqui o capítulo 17. Eu, na verdade, nem sei quantos capítulos esse livro terá. Nós escrevemos ele diariamente. Que Deus derrame a graça abundante para que a gente possa chegar até o fim. E não só com conhecimento, mas com prática. E essa prática ela só é real em Cristo Jesus. Não pelas nossas próprias forças. A vida abundante é uma pessoa. Nós já falamos sobre isso no início desse livro. Que Deus nos ajude. E que apesar de nós, possamos ter vida plena, porque não depende de nós, depende de Cristo. Amém? Até o próximo.